começar agora. Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, porque hoje vai acontecer um dos nossos primeiro podcast voltado com o nome de Turismo Sem Freio. O que é o Turismo Sem Freio? Vai ser algo que nós vamos conversar, discutir e questionar coisas do cotidiano, onde de repente a gente possa encontrar as travas que está acontecendo no nosso turismo, no nosso estado, na nossa cidade. E não tem nada melhor do que ser apresentado por mim, Deusimar Rodrigues, sou bacharel em turismo e sou presidente de uma cooperativa de turismo do estado do Amazonas. E adivinha quem eu consegui para trazer aqui no nosso primeiro podcast para esse programa chamado Turismo Sem Freio? Uma pessoa que tem uma história a relatar de várias viagens, de várias aventuras que ele passou. Ele é um empreendedor do turismo e também ele é candidato a vereador de Manaus. Simplesmente está aqui na minha frente essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer um tempo e o prazer de conhecer a sua história. Hoje eu quero falar e dar as boas-vindas ao meu amigo Jones Filho. Obrigado, meu irmão. Tudo bem? Ótimo. Estou aqui com você nesse programa Turismo Sem Freio. Aqui a gente está aqui para tirar as travas, para fazer com que o turismo realmente ande para frente e possa trazer ainda mais qualidade para o turismo de Manaus. Não só de Manaus, do Amazonas, e se a gente puder influenciar também o Brasil e o mundo. Então, assiste, que o papo vai ser muito bacana, tem muita coisa boa para a gente falar aqui. Isso é interessante, o que o nosso amigo Jones começou a falar agora, que realmente a gente tem que começar falando as coisas pequenas para chegar onde nós queremos. E é por isso, Jones, que os espectadores estão ansiosos em querer saber um pouco do que tu tem a ver com turismo, cara. O que tu aprendeu de fazer turismo? O que tu tem, assim, as riquezas que tu... Eu sei que tu é um cara que já viajou para vários lugares por aí, já enfrentou várias coisas por aí, tanto sozinho como também em família. Jones, hoje, assim, no nosso programa que está aí, para aquelas pessoas que estão assistindo, fale assim um pouco da tua vida dentro do turismo. O que tu já aproveitou fazendo turismo, Jones? Então, vamos lá. Para você me conhecer um pouco, primeiro, meu nome, eu vou falar meu nome todo, né? Você só decora o primeiro e o último. Jones Stephenson Correia Silveira Filho, melhor Jones Filho. Tenho 36 anos, hoje sou casado, tenho 2 filhos, mas graças a Deus já vivi muito em relação ao turismo dentro de Manaus, dentro do Amazonas, dentro do Brasil e também no mundo. Já viajei também para fora do país, né? E sem dúvida, Mazinho, para a gente começar essa história aqui, não existe lugar melhor para turistar do que dentro do nosso estado. Tem coisa muito linda, tem coisa muito boa. A nossa água geladinha para a gente pular de cabeça lá, realmente as nossas cachoeiras são os melhores locais para relaxar. Muito lugar que eu fui, Mazinho, eu ia para relaxar e voltava mais cansado do que eu fui. Aqui é tudo muito bom porque o clima, como a gente sempre tem orgulho de dizer, a nossa natureza, a paz, a beleza. Eu, quando estou turistando aqui no Amazonas, eu me sinto como se fosse um Adão, lá de Adão e Eva, né? O cara que está ali na natureza mesmo, que sente o cheiro como diz algumas músicas, cheiro do mato molhado, né? Aqui realmente tem esse diferencial. Conheço várias cidades, eu já fui subsecretário, né, no estado, e por causa desse trabalho eu precisei viajar para alguns interiores, né? Mas tem coisas muito lindas, né? E conheço ali algumas belezas naturais, e Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Manacapuru, o nosso Princesinha, que é ali também Figueiredo. Presidente Figueiredo, é uma coisa boa. Eu já fui, por exemplo, já fui pescar. Eu gosto muito de pescar, não tenho tempo, não sou bom de pesca, mas eu gosto de pescar.
Eu já fui pescar ali no... Como é o nome daquele que tem a represa de água? Alguém me ajuda aí? Da hidráulica lá? Não, pá, aqui Não, no daqui. interior do Amazonas. Que tem a de energia lá. Esqueci o nome, né? Esqueci também. Não, Ah, não, eu Balbino. vou lembrar, quando eu lembrar a gente vai falar o nome aqui. Mas eu já fui para lá também e lá peguei muito tucunaré. Então, todas as cidades, Balbina, muito bem, lá em Balbina, já fui para Balbina, muito Eu falei obrigado. Balbino, ele não ouviu. Eu não ouvi. Então, eu já fui para muitas cidades do nosso interior e, sem dúvida, o nosso lazer, o nosso turismo é maravilhoso. Mas eu já fui para algumas cidades, já morei em Fortaleza, por exemplo, já morei em Belo Horizonte, já conheci São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades do Sul, já viajei aqui na América do Sul para alguns países, inclusive eu, flamenguista que sou, já estive em alguns países para a final da Libertadores. Lógico, a gente não voa na intenção de turistar, de conhecer, mas a gente acaba conhecendo algumas coisas boas, né? Mas nenhum lugar é tão prazeroso de ir quanto na nossa casa. Jones, olha, você falou de várias belezas daqui e tudo, mas tem uma coisa, Jones, que eu acho que é incomparável em qualquer lugar. Assim como você, também eu já fui para vários lugares por aí, mas a nossa hospitalidade, Jones, eu acho que é impecável. A nossa acolhida não tem para ninguém, Johnny. É o que o pessoal lá de fora, pelo menos quando eu viajo por aí, eles falam afinco disso. Vocês são acolhedores. Vocês são pessoas hospitaleiras. Eu quero saber, é verdade isso mesmo, Johnny? Ou só é papo furado? Para começar, aqui é quente, né? Então, naturalmente, a gente já não tem problema de essa convívio é mais fácil. A língua a gente conhece, a gente vai para alguns locais aí. Por exemplo, eu já fui para alguns países fora. Tem local que o cara fala um português, um espanhol de um jeito, outro espanhol de outro. Eu não sei nem espanhol direito. Já fui para os Estados Unidos, não sei inglês direito. Então, com certeza que é melhor. Para mim, com certeza é melhor. Então, assim, mas sem dúvida, o turismo melhor que eu já fui para alguns locais, dentro do nosso país. Não perde nada, em nada, o nosso país, o nosso estado, não perde em nada para qualquer outro lugar do mundo. E melhor ainda, às vezes a gente não valoriza, porque a gente acha que tem coisa melhor lá fora. Cara, não tem. Anote aí, você que quer conhecer outros locais, primeiro conheça a sua terra, conheça a sua casa. Valoriza o que está aqui dentro, que com certeza você vai chegar lá fora e vai falar assim, vixe, lá em casa, lá no meu estado, é muito melhor. É muito melhor. Eu realmente confio e acredito nisso. Jones, olha, para você ver a certeza, se eu te falar um fato aqui, eu acredito que tantas pessoas que estão nos vendo, como você aqui, vai concordar comigo. Tu acredita, Jones, que ainda existe pessoas que não conhecem o nosso Teatro Amazonas, pessoas daqui, Johnny? Acredito, tenho andado muito em várias comunidades, você conhece, mas você de casa precisa saber, eu tenho muitos trabalhos sociais, eu tenho trabalho social há 23 anos já, em vários segmentos, principalmente na área do esporte, mas eu ando por várias comunidades realmente bem carentes, né? E lá eu vejo pessoas que só conhecem aquele mundo, aquele é o mundo dela. A comunidade onde ela mora ali, os seus vizinhos, ela vai até a escola, quando precisa você vai ali para um hospital, alguma coisa, mas é tudo ali muito próximo. Então quando você vai para uma outra zona da cidade, parece que é um outro mundo. E eu sei, talvez aqui dentro da sala, não, aqui não, mas em alguns locais a gente está em um grupo de pessoas que realmente não conhecem nossa beleza histórica, né? Que sem dúvida o Teatro Amazonas, foi o que você citou aqui, é um dos teatros mais bonitos do nosso país e com certeza do mundo, né? Ele veio, talvez você com certeza sabe disso, Teatro Amazonas, para quem não sabe, ele veio como um Lego todo já desmontado e foi montado no local onde ele está, lá na praça onde ele está. Então, você que não conhece o teatro, vá lá, inclusive pode entrar de graça no teatro, né, para fazer a parte do turismo, da visitação, lá, cultural, né? Inclusive, Johnny, você tocou agora num assunto muito interessante relacionado
as coisas que você realiza. Acho que já está na tua veia isso, já está no teu dia a dia. Acho que tu escolheu até assim como para te dar o sentido da tua vida, algo voltado para o social. Você acabou de falar aí que você é detentor de vários projetos sociais há mais de 20 anos. E eu fico perguntando assim, Jones, o que fazer para essas pessoas poderem conhecer mais os nossos atrativos turísticos? Como chegar na casa dessas pessoas? Como poder oferecer para elas essa importância de um patrimônio histórico, essa importância de repente até conhecer a fauna e a flora que existe aqui, que são de belezas excêntricas, que muita gente não tem essa oportunidade. Johnny, me fala assim, o que de repente poderia ser feito desde a criança ao adolescente, ao idoso, aos casais. Tem muita gente que tem essa necessidade, quer conhecer, às vezes eu não sei se é por falta da área financeira, ou se é por falta de oportunidade mesmo, de alguém estar oferecendo, vamos dizer, essa porta para essas pessoas. Você como especialista em projetos sociais, o que tu poderia de repente oferecer para essas pessoas, Johnny? Tem uma coisa que é muito importante dizer. Às vezes quando a gente fala projeto social, a gente se encaixa apenas, a gente imagina apenas um projeto de esporte, um projeto de alimentação, um projeto na área da saúde, mas o trabalho social, ele serve para suprir aquilo que a prefeitura, o governo, que o Estado não supre. Infelizmente, dentro da nossa comunidade, existe uma dificuldade gigantesca, que é a desvalorização da nossa cultura e do nosso turismo, né? Muita gente não imagina o quanto nós temos de positivo dentro do turismo, dentro da cultura. Então, nós temos muitas ideias positivas. Eu, como hoje você já falou, sou candidato hoje a vereador pela primeira vez. Eu tenho alguns projetos que trazem essa experiência cultural, essa experiência turística para quem é de casa. Ótimo. Né? Porque, às vezes, a pessoa não valoriza porque não conhece. E não conhece, às vezes os pais não conheceram, não sabem o que existe. E como nós vamos valorizar aquilo que a gente nem sabe que existe? Né? Então, existem experiências, e antes, pelo menos na minha época de escola, existia muito as excursões, né? E isso se perdeu no passar do tempo. Não sei se pelo trânsito que é caótico, não sei se pela desvalorização do turismo regional mesmo, né? Mas se perdeu muito. Eu não vejo mais aquelas excursões de alunos para as nossas áreas culturais, os nossos monumentos. E também porque muitas dessas áreas não são valorizadas, não são cuidadas como deveria, não tem mais nem como levar porque está abandonado. Então, assim, um dos nossos projetos, voltar à existência dessas excursões realmente, mas para isso, os nossos espaços públicos culturais precisam ser melhor cuidados, né? Olha, Jones, agora você falou uma coisa interessante, né? De espaços públicos serem mais cuidados, dos projetos sociais, porque a partir do momento que você se envolve na palavra social, você está dando referência ali em cuidar das pessoas. Eu não vejo uma definição mais atuante, mais certa, assim, de você falar sobre social e você não conseguir colocar as pessoas como centro. Então, você que está trabalhando em projeto social, de repente voltado para o turismo, você vê que as viagens que você faz, as excursões que você anda por aí, você vê que o mundo você começa a enxergar de uma forma diferente. Você começa a valorizar as coisas pequenas. Você começa a ver, por exemplo, você pensa nos teus filhos. De repente, quando você vê
o canto dos pássaros por onde você anda por aí. Então você começa a pensar, o que eu posso trazer do que eu estou aprendendo aqui de experiência para minha terra? Então você é um cara que já viajou em muitos lugares por aí. Eu te pergunto assim, dos lugares que você já passou, que você já viu projetos acontecerem, o que tu poderia dizer assim para o pessoal que está nos ouvindo assim de bom, que poderia ser colocado aqui na nossa terra, que poderia ser aproveitado? Mas você já falou uma das coisas, mobilidade urbana, você já falou do trânsito que é caótico, que poderia melhorar, e lá fora você vê que as coisas funcionam muito mais acessível, mais rápido do que aqui. O que mais você poderia, assim, Jones, colocar para que as coisas destravem e comece a acelerar realmente o turismo, como você falou, o turismo regional, por exemplo, as pessoas que fazem esse turismo regional, que levam o nosso público daqui mesmo de fora para conhecer as tribos indígenas, para nadar com os botos, para conhecer o nosso artesanato, Johnny, sabe? Eu sou desse grupo. E se eu não mandar um alô para eles agora, Johnny, eles vão me matar, porque... Então vamos começar a mandar alô pro povo. Isso, então vamos começar aí, você aí do trade turístico, tá? Vocês me pediram hoje para eu mandar alô para vocês, o pessoal aí da ABBTU, Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo, qual eu faço parte, tá? O pessoal aí das universidades, tá? Os técnicos de turismo, os nossos queridos guias de turismo. Muita gente confunde falar guia turístico. Guia turístico, pessoal, é aquele livrinho que você leva para ler e ver onde é que ficam as coisas, que te dá localização, informações a respeito de locais. Guia de turismo é aquele profissional que é da área, onde ele vai te levar para os lugares e te passar toda a mensagem que aquele local ali tem de bom. Então, Johnny, já que eu já mandei o alô para a galera, manda o teu alô também e fala para eles aí, Jones, você sendo eleito a vereador, o que você vai fazer aqui na cidade de Manaus para mudar? Porque você fala muito de mudança, vamos mudar Manaus. Então vamos mudar isso. Tem que mudar o prefeito. Mas muito bem, primeiro eu quero mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, em primeiro lugar, e para todos os meus amigos e liderança que têm me ajudado nessa caminhada política, né? Eu sou, assim, para que você entenda, eu sou formado em Direito, pós-graduado em Gestão, né? Sou coach formado, Master Coach na verdade, já sou concursado na Prefeitura de Manaus desde 2011, na Secretaria de Educação. Quando eu falo das excursões de alunos, isso é a iniciação do turismo. Aquele aluno que vai para uma excursão na sua escola para visitar um espaço turístico de Manaus, ele vai levar uma informação para casa que talvez nem os pais tinham. Pai, o senhor sabia que o Teatro Amazonas foi montado como um Lego? Pai, o senhor sabia que em tal lugar existe um relógio que é do ano de tal coisa? Então, assim, são informações, são passeios que devem voltar a acontecer. E se a gente fomentar esse turismo da base, dos alunos, dando a eles experiências, e assim, os bons profissionais de educação, eles usam esses tipos de discussões para ensinar, né? Falar da importância, falar da natureza, falar de ciência, falar de matemática. Você está passando por ali e você vai fazendo com que a aula seja mais atrativa. É necessário que volte a haver ainda mais turismo nessa parte dentro das escolas. Excursão escolar, eu acho isso fundamental, tá? Vai falar alguma coisa? Não, concordo com você, só ia dizer isso. E aí existe também um outro tipo de turismo. Tu citou aqui aquelas visitas nas tribos indígenas, a alimentação dentro de uma restaurante flutuante, visita ali no Encontro das Águas. Isso. Mas Manaus é muito mais que isso. Inclusive, a gente sabe que muitas das visitas de tribos indígenas, na verdade, é os índios mesmo, né? Meia boca e tal.
que para Mas umas índias bonitas, bora comigo? Isso aí, sim, existe gente bonita em todo canto, né? Mas nem mais linda que minha mulher. Não posso ter problema. Ai, Titi! Mas vamos lá. Existem também algumas comunidades próximas, Mazinho. Vocês chamam de Deus irmão, eu chamo de Mazinho, tá bom? Existem algumas comunidades próximas que é fundamental haver um turismo dos gringos mesmo. E também aqui de Manaus. Por exemplo, eu conheço uma comunidade, um exemplo aqui, São Sebastião do Tarumã Mirim. Muito bonito. Lá é muito bom. Lá tem tem um ritual próprio lá. São índios da tribo Baré. A maioria deles daquela comunidade são índios da tribo Baré. E a gente sabe, cada tribo tem o seu ritual, tem seus alimentos que são nativos, tem a sua língua. Tudo isso, todas essas comunidades ribeirinhas próximas a nós podem ser usados, e agora eu não estou falando mais de uma excursão de escola, eu estou falando aqui de levar pessoas que vão fazer circulação de renda para aquela comunidade. Pessoas que comprem os alimentos, frutas, queijo, a gente sabe que muitas comunidades fazem. Então, nós precisamos que tanto pessoas manauaras quanto gringos, por exemplo, possam ir nessas comunidades para gerar recursos para essas comunidades. Porque muitas dessas comunidades são financiadas pelo dinheiro público, porque não tem outra saída a não ser depender de um Bolsa Família, de tantas outras coisas, sendo que lá tem pessoas extremamente preparadas para gerar recursos. Por exemplo, a gente conversando uma vez, deu a ideia de levar um campeonato de futebol para que um time daquela comunidade contra um time dos gringos, né? Cara, tudo isso pode acontecer, porque dentro dessas comunidades tem estrutura, tem um campo de futebol, tem ali muita coisa que pode acontecer e que com certeza vai trazer o olhar empresarial para dentro dessas comunidades. Então, uma das minhas ideias é que esses passeios turísticos parem de ser só ali naqueles locais onde a geração de recursos fica só dentro daquele mundinho e comece a beneficiar realmente as comunidades circunvizinhas, que a gente chama, daqui de Manaus. E todas essas que eu estou falando, essas próximas, são de Manaus. Tá? Você não precisa sair para um outro interior, não é nada muito distante. Né? Com um barco ali que cabe. Ainda tem a viagem de barco, que é maravilhosa. E som ao vivo. De bebida. Catraia eu não conheço pelo nome. Mas eu sou a minha avó é de interior. Eu sou índio, tá? Eu sou índio Mura, tenho o meu esqueci o nome, Reni, né? Rani, tenho o meu Rani, e a minha família. Eu sabia. Eu sou índio Mura. O que mais que nós podemos saber que o Johnny faz, porque acho que deve ter mais coisa, já vai começar a sair. Essa daí é inédita. Eu não uso isso. Tem gente, por exemplo, tem gente que é candidato que eu poderia entrar como cota de índio e ter um recurso, mas eu não preciso usar isso como subterfúgio. Eu acho isso uma apelação. Né? Mas você como índio deve ficar, pessoal, vamos falar sério agora. A minha família é de Manaquiri. A minha avó do Manaquiri. Quem tá no Manaquiri? Rapaz, tem algum atrativo que dá pra... Lá, o local principal de encontro é na Praça da Igreja. E na Praça da Igreja é gigante, quase todo final de semana tem alguma atração. É onde todos se encontram ali, para bater papo, fofocar. Exatamente. A minha avó morreu tem 2 anos. E e todo mundo conhecia a dona Zulmira Corrêa lá, ela é minha avó. Né? E lá é uma área onde ela morreu morando em um flutuante, para ter noção o quanto nós éramos dentro assim do ambiente natural nosso. E foi com ela que eu pescava, sempre foi com ela. Então,
Eu amo isso, né? Então existe muita coisa para a gente fazer dentro das comunidades. James, isso é interessante que você está falando, passando um pouco aqui da tua história, do teu processo todo, vamos dizer assim, das tuas conquistas, você vindo lá de uma comunidade carente e tudo, hoje você se encontra, vamos dizer assim, numa batalha muito grande, porque tem outras pessoas que estão concorrendo com você a um cargo, né? Então é o seguinte, Jones, a respeito do turismo social, eu coloquei aqui 2 exemplos muito interessantes que eu vi e que eu me apaixonei. Um de um cantor internacional, né? Que ele abriu um restaurante em Nova York e ele recebe gente de todo mundo para almoçar lá. Abriu um restaurante com pessoas carentes, mas as pessoas que vêm de fora querem conhecer a gastronomia dele, né? Ele faz questão de ele mesmo preparar as coisas. O cara filmou ele cortando as verduras, ele fazendo aquela alimentação. O cara não precisa disso. O cara é milionário, o cara é um dos cantores conhecido aqui e tudo. E ele falando da simplicidade, que ele tem o maior prazer de receber os viajantes que chegam lá e pede para querer pagar. Ele diz, não, aqui não existe dinheiro, aqui é tudo de graça. E ele deixa essas pessoas almoçarem lá, experimentarem a culinária. E a gastronomia lá, e eles dizem o seguinte, né? Que é muito mais gostoso do que nos lugares que eles pagam. Então, para você ver como é que são as coisas. O outro exemplo que eu vi foi do SESI, de São Paulo, onde eles têm um projeto chamado Curumim. O que é esse projeto, Johnny? Que seria uma sugestão que eu gostaria de lhe dar, caso você esteja lá, eleito, eu tenho certeza que vai estar. O Curumim, eles pegam o pessoal da maioridade, os idosos, e unem a história da sua cidade junto com a odontologia, com a saúde bucal. Legal. Sabe? Então, eu já vi várias pessoas unirem o turismo com qualquer área, com qualquer outra área, como você é formado em Direito. De repente você pega o turismo para levar os alunos para conhecerem as universidades que têm Direito, para conhecer os doutores, para conhecerem o que você pode se formar para ser em Direito. Não, um exemplo muito básico. Tem gente que é formada em Direito, nunca entrou num tribunal. Olha aí. Entendeu? Não sabe. Aquele júri simulado. Sim, tribunal do júri. Eu quero poder fechar aqui, que já está chegando o nosso horário. E fazer algumas perguntas para você. Antes de eu terminar de fazer as perguntas, eu quero agora... Poxa, o cara é demais. O cara que fez isso, assim... Ele é considerado o primeiro patrocinador do nosso podcast. E nós vamos já experimentar ao vivo, porque todas as pessoas, quando termina o nosso podcast, tem que passar por esse teste para ver se valeu a pena mesmo a repercussão. Então quero parabenizar o nosso amigo da Toca do Peixe, da cachaça Indiazinha Sabores. O cara tem a melhor cachaça até de açaí, meu amigo. O cara pega essa cachaça feito na hora. Não tem pessoas daqui da nossa região que resistem a essa cachaça. O caboclo tomou. Eu conheço um amigo meu que me contou ontem essa história, que ele chegou lá para provar um gole e ele saiu de lá bêbado. Eu quase não chego em casa. Eu não vou falar o nome dele. Ele me contando, eu ri junto com ele, sabe, Johnny? Porque ele disse que era uma mais gostosa que a outra e foi naquele sabor doce, tal, né? Do morango, do açaí, da não sei de quê, do jambu, né? Do jambu e tudo, tal. E ele acabou, quando ele viu, não conseguia mais dirigir. Veio carregado, mas é assim mesmo. Então, eu quero parabenizar um dos nossos patrocinadores do nosso podcast e eu quero encerrar... Sérgio Caldas é o nome dele, eu estava procurando aqui, agora me lembrei. Sérgio Caldas. O Anjinho
o nosso abraço. Eu irei fazer questão, vou fazer questão de ir lá no seu estabelecimento para a gente fazer uma filmagem, fazer os conteúdos de lá e passar aqui no nosso podcast. Não se preocupe, tá? E aqui nós temos aqui uma das cachaças que ele enviou para nós podermos provar hoje com o Jones Filho. Aguarde já. Eu vou terminar agora, vou fazer as perguntas rápidas que eu montei aqui para ele poder responder em segundos. É aquela hora que o coração bate, é aquela hora que vem a emoção, porque o pessoal diz que político não tem coração. Tem sim, pessoal. Muitos já esfriaram, mas tem coração. O Jones, pelo menos, é o cara que eu conheço de grande coração. É o que esse cara faz pelas pessoas, por onde eu já andei por aí. Sabe, se eu for contar aqui, meu amigo, a gente vai passar a noite inteira das pessoas que o procuram. O Johnny foi capaz, uma vez, de dar toda a roupa dele para as pessoas que não tinham que vestir. E isso foi muito legal, essa história dele. Nós vamos um dia contar essa história, que ele se emociona quando ele conta essa história, porque ele vem de determinado lugar e teve que tirar até roupa do corpo. É engraçado, mas foi verdade. Vocês vão um dia saber essa história do Johnny. Mas vamos lá, as perguntas rápidas. Como é que é? Eu respondo rápido. Fala e tu vai te ver na tua telha. Tá. Vamos lá. Sonho. Formação dos meus filhos. Família. Conquista. Amigos. Parceria. Vitória. Eleição. Veio na cabeça Se saiu, né? Derrota. Quem tá com Deus Não tem. não tem. A gente no mínimo aprende. Ótimo, viu? Tá se saindo bem, é pra te pegar mesmo. Uma qualidade do Jones Filho. Humano. Eu sou extremamente humano. Se eu puder só aprofundar um pouco dessa palavra, humano, é mais empatia. Eu acho que essa é a palavra. Ele resumiu. Um defeito. Confiar muito nas pessoas. Um propósito. Fazer da política do nosso estado uma política confiável. Ser rico. Consequência de um trabalho. Mas isso não é tudo. Eu sou extremamente próspero. Eu acho que prosperidade é muito maior e muito melhor que riqueza. Riqueza está dentro da prosperidade. Ter poder. É um meio pelo qual nós podemos abençoar pessoas. Trabalho. Trabalho é para o que o homem foi feito. A mulher, quando eu penso na Bíblia, Deus disse que o homem é feito para o trabalho. Ele ali é o representante da família que tem que trazer sustento para sua casa. Então, na minha cabeça, quando eu penso em trabalho, eu penso em um homem. Palavra. Provavelmente tu está falando daquilo que você fala, você ter palavras de cumprir. Palavra. Isso aí, característica de um homem. Encerrando, a principal de todas. Deus. Vida. Ele é a razão de tudo. Sem dúvida, Deus é a vida. Pessoal, eu fico feliz do nosso primeiro podcast trazer esse cara aqui. Esse cara fora de série. Um cara que é animador, um cara amigo, sincero. Eu fico feliz por ele ser o primeiro a eu entrevistar. E eu agradeço a Deus, Johnny, pela tua presença. Por você estar aqui, deixou tantas coisas para estar aqui com a gente. Eu sei o compromisso que tu tem com cada pessoa, com cada eleitor, com aquelas pessoas que te procuram de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Você não tem hora para dormir. É telefone toda hora. Você deixa a sua família para cuidar de pessoas.
Eu me lembro daquela frase que eu te falei um dia, de Jim Rohn, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá em São Paulo, uma palestra que ele foi dar. Eu perguntei dele, Jim Rohn, o que eu posso fazer para ter sucesso e ser um homem próspero e rico em tudo que eu faço? Ele falou bem assim, cuide das pessoas, que elas serão sempre gratas por você. Eu vejo o teu papel hoje fundamental nesse mundo político que é tão desacreditado, Jones Filho. Esse mundo político, as pessoas chegam e passam por cima das outras. Esse mundo político que não dá para falar hoje em dia de política sem falar de corrupção. Felizmente. Eu tenho certeza, Jones Filho, não é porque você está aqui na minha frente, não é porque você está sendo entrevistado por mim, mas eu tenho certeza que a tua família tem um orgulho muito grande de você, por tudo que você está fazendo, e você está pagando o preço. Porque não adianta a gente querer conquistas sem pagar o preço. E você está com todo o teu esforço, a tua energia e foco, que eu vejo você totalmente, 100%, querendo essa vitória. Para finalizar, Jones Filho, o que vai representar para você essa vitória nas urnas? O que vai representar para você o povo manauara te apoiando? O que vai representar para você aquelas pessoas gritando o seu nome, Jones Filho? O que isso vai representar na tua vida? Eu não digo em 4 anos, eu não digo somente tu tem uma trajetória e tu sabe o que quer, aonde tu quer chegar. Hoje aqui fale com teus ouvintes, olhando na nossa câmera aqui, o que hoje Jones Filho vai ser no dia 1º de janeiro, a assumir uma das cadeiras dos 41, candidatos lá eleitos pelo povo. Primeiro, isso vai ser consequência de um trabalho de 23 anos. E isso vai ser consequência de muito trabalho, de muito suor, porque ninguém colhe aquilo que não planta. Então, é consequência de muito trabalho, mas é apenas o início de uma mudança política na nossa cidade. Porque eu não estou entrando para ser mais um. Você está de frente de um futuro prefeito e governador dessa jossa aqui. E nós vamos fazer a diferença onde nós estivermos dentro da política. Eu quero dizer para você, você vai voltar a ter orgulho de um político da sua cidade, Manaus. Escute o que eu estou falando aqui. Anote. Tu pode falar o teu número aqui, Jones, ou não? Posso falar. No meu número da urna lá, para você votar e me dar essa chance, 25222. E você pode também me seguir nas redes sociais, @Jones Filho. Pode até botar aqui, vai aparecer meu nome. Você, quando digitar lá Jones Filho, você vai me encontrar de forma muito fácil. Tá bom? Então, muito obrigado, Mazinho, por todo esse trabalho, por toda essa parceria. E vamos para frente, que a gente vai fazer a diferença. Eu que agradeço a presença do nosso futuro vereador de Manaus, Jones Filho. Aqui. É ele. Proteja no peito. Valeu, pessoal. Tamo junto, viu? Deus abençoe. Se você também é filho, se junte a nós.